E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu desenvolvo os conteúdos de História, Filosofia e Sociologia aqui no canal Não Perca a Cabeça. Que saudade que eu tava de vocês! Faz uns 2 anos que eu não gravo vídeo, faz uns 2 anos que eu não dou a ar da graça desse barbudo gordinho aqui no canal Não Perca a Cabeça. Então meu querido, eu vim aqui com uma missão nobre, que é fazer um resumão rapidão para que você quebre tudo no Enem desse final de semana em Humanas e suas tecnologias. O Enem, ele vai fazendo uns lacinhos. Ele faz uma questão onde ele dá uma misturadinha de história com geografia. Ele dá uma misturadinha de filosofia com sociologia. Aí ele pega a história e dá um nozinho ali com a filosofia. Ele vai fazendo isso, ele vai fazendo bem bolado. Então você tem que ter domínio. Domínio é uma palavra que é complicada, né? Nem eu sei se eu tenho domínio total do conteúdo. Mas você tem que ter uma noção boa, complexa, de toda esse conjunto de saberes que é a Humanas, beleza? Então você tem que ter um pouquinho de geografia, tem que ter um pouco de filosofia, tem um pouquinho de sociologia, tem um pouquinho de história, também tem que saber um pouquinho de literatura, não é verdade? Que vai estar tudo dentro desse emboladão. Para poder ficar mais claro para você, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a história como referência, porque eu gosto mais de história. Tem como eu casar todos os conteúdos aqui dentro do conteúdo de história, beleza? Enem, danado, o que ele gosta de pedir? Ele gosta de pedir lá da Idade Antiga, lá antes da Idade Antiga, lá da pré-história. Ele gosta de pedir da pré-história, da história geral, e ele gosta de pedir pré-história também aqui dos povos da América, e também vem caindo muito aí ao longo dos últimos 5 anos do Enem, muito pré-história do Brasil. Então, meu querido, você tem que sacar aí de como que foi todo o desenvolvimento histórico, principalmente não deixe de esquecer de como que eram as ferramentas e como que eram as hierarquias, como que se organizavam essas sociedades. Lembrando que, num geralzão, toda a pré-história ela é dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Todos esses povos da pré-história passaram por esse processo evolutivo das suas ferramentas. Eles tiveram aí o seu momento paleolítico, onde as pedras eram lascadas, neolítico, quando elas já ficavam polidinhas, e idade dos metais, quando os seres humanos, já Homo sapiens, eles dominavam o metal. E a partir do momento em que esse homem que vem evoluindo na pré-história, ele começa a dominar a escrita, muda-se tudo. Aí você já não tem mais a pré-história. A história gosta de chamar, né, de pré-história e história. É uma divisão para ficar mais fácil. A partir do momento em que esse homem que vem evoluindo, ele tem o domínio da escrita, ele já é considerado um novo ser. E é real. A pré-organização não somente individual da pessoa, mas a escrita, ela é muito importante para o desenvolvimento social, né? Porque você agora tem registros e tudo mais. A organização e a burocratização daquela sociedade, ela muda muito com a escrita. E depois, quando você começa a dominar a escrita, chega a Idade Antiga. Pega lá, primeira coisa, Mesopotâmia, você tem que estar sacando, ali entre o rio Tigres e Eufrates, né? Aquela região ali que fazia um vale fértil. Você tem que saber o que é um vale fértil, meu irmão, que é onde próximo dos rios começou a surgir as primeiras civilizações. Você tem que saber um pouquinho da Índia, você tem que saber um pouquinho da China, e você tem que saber muito da Grécia e muito de Roma. E da Grécia, você tem que pegar ali, você que já está vindo aqui, ó, a pegada da filosofia. Da filosofia, você tem que dominar os saberes de 3 malucos que são muito importantes. Sócrates, Platão, e Aristóteles. É a trindade sagrada do pensamento ocidental. Você tem que dominar os 3. Sócrates, só sei que nada sei. O Platão, que é discípulo de Sócrates, que vai requintar e vai mostrar para um dos pensamentos de Sócrates. E Aristóteles, que já vem com um pensamento um pouco diferente dos outros e tem algumas coisas específicas que são um pouco diferentes e que você tem que saber a diferença desses 3.
e também o surgimento da democracia. Sempre cai muito essa questão da democracia que vai surgir dentro do contexto ateniense, da filosofia ateniense, beleza? Depois da Idade Antiga vem a Idade Média, vem a formação dos feudos. Então todo esse desenvolvimento, né, velho, acadêmico, filosófico, não é que ele para, mas é que o contexto histórico da Idade Média é muito diferente do contexto histórico da Idade Antiga. A Idade Média, ela é dominada totalmente pela Igreja Católica. Isso eu estou falando bem da história europocêntrica, né? Você pensar a sociedade medieval. Então você tinha todos esses povos aí desenvolvendo as suas burocracias, as suas ideias, né? E você depois tem a Idade Média que vem com o domínio total da Igreja Católica e na parte do Oriente o domínio total dos muçulmanos. E como que acontece essa mudança entre a Idade Antiga e a Idade Média? Com a queda de Roma. Roma, ela vai ser a grande civilização da Idade Antiga. Quando ela cai, o que sobrou de Roma nasce a Idade Média. A maior instituição da época de Roma era a Igreja Católica. A Igreja Católica vai dominar fortemente a Idade Medieval. O mar Mediterrâneo, que era o grande mar do comércio e que deixava ali a Idade Antiga, os povos se comunicando com mercadoria e informação, ele é fechado pelos muçulmanos. A Europa fica totalmente fechada pelos muçulmanos. A Igreja Católica pega essa sociedade recém-formada e pega para ela mesmo. Ela vai dominar tudo, a produção cultural, a produção econômica, a produção política, e ela vai dividir, né, toda a Europa em feudos, e esses feudos, eles têm os seus governos particulares, né? Então quem toma conta é o senhor feudal, que tem os seus servos e as suas terras. E depois vem a Idade Moderna. Mas o que acontece? Qual que foi o grande fato que aconteceu na Idade Média que vai acabar, ser destruída essa Idade Média para iniciar a Idade Moderna? As Cruzadas. Porque o pessoal saía lá da Europa, ia lá próximo do mar Mediterrâneo, batalhava, conhecia novas terras, conhecia novos produtos, abriram alguns portos do Mediterrâneo que estavam fechados pelos muçulmanos. Começou a surgir um cara que praticamente não existia na Idade Média, que era o comerciante. Não é o comerciante interno, não, era maluco que buscava produto da Índia, da China, ali da parte do Oriente Médio, pegava esses produtos, levava para a Europa e caminhava com eles por toda a Europa. Então surge um novo personagem aí, que é o comerciante. E o que acontece? Na Idade Média, para a gente poder finalizar, quais são os dois pensadores que são importantíssimos de você conhecer? É Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Tomás de Aquino foi um cara que foi extremamente influenciado por Aristóteles, e o Santo Agostinho foi muito influenciado pelo pensamento de Sócrates e Platão. Só que o que acontece? Vocês lembram que a Idade Média é dominada pela Igreja Católica? Eles misturaram o pensamento filosófico ali da antiguidade grega com a Bíblia, com o pensamento religioso cristão. Belezinha, inicia-se a Idade Moderna após as Cruzadas. Mesmo que as Cruzadas, a Igreja Católica, ela foi derrotada, né, porque quem venceu foram os muçulmanos, se abriu portos com o Mediterrâneo e surge esse comerciante que começa a enriquecer muito. Esse comerciante, ele vai começar a fortalecer o rei. Isso, mano, lá os senhores feudais, a Igreja Católica, junto com uma série de outras complexibilidades históricas, quando tinha aquele monte de feudo, tinha rei ali. Só que o rei era mais um senhor feudal. Então o que esses caras que tinham muita grana, os comerciantes, que nessa época já eram chamados de burgueses, né? Porque eles montavam as feiras deles nas rotas comerciais e em torno construíam alguns muros, e ali dentro era chamado de burgos, e quem morava ali dentro eram os burgueses, e esses burgueses na verdade eram comerciantes, né? Eles começam a fazer alianças com os antigos reis para dominar esses senhores feudais e montar novamente aqueles países que tinham lá na Idade Antiga. Então a França, por exemplo, ela era toda fragmentada na Idade Média. O que a burguesia fez? Se juntou com um rei que dominou tudo e fez um país só. O que era interessante isso para a burguesia? Um rei, um imposto, uma moeda,
Então você tem uma pessoa que organiza o comércio, que organiza você a conseguir fazer todos os caminhos comerciais tranquilos. Porque era muito complicado para um comerciante conviver numa sociedade com senhores feudais. Para você ir de um feudo para o outro para fazer o seu comércio, tinha que pagar pedágio. Aí tinha que fazer toda essa mudança de moeda, porque cada feudo tinha sua moeda. Não tinha segurança nenhuma nas estradas. E os caras, mesmo assim, estavam ganhando muito dinheiro, estavam ficando muito ricos. As rotas comerciais que saíam do Mediterrâneo e iam para a Europa, né, que quando se cruzavam, iam formando essas feiras comerciais, depois se transformaram em burgos, né, por isso a palavra burguês, quando é usado para o comerciante. Esses caras começaram a ficar muito poderosos. E eles se aliaram aos reis, antigos reis, né, que tomavam conta ali, que eram um dos senhores feudais, que tinham se transformado em senhores feudais, de determinada região. Ele se juntou com esse rei, a burguesia se juntou com esse rei e tomou o domínio e formou aí o que viria a ser chamado de Estado absoluto, Estado moderno. O que seria esse Estado moderno? O rei, juntamente com o apoio da burguesia e juntamente com o apoio da Igreja Católica, né, que agora já tinha saído da aliança com o senhor feudal, né, que tinha sido destruído por essa aliança entre rei e burguesia, agora é um grande aliado do rei. Em alguns países, como França e Inglaterra, eles eram considerados quase que deuses, né? Representantes de Deus na Terra. E a igreja justificava todo esse poder. Mas esse burguês começou a ficar muito poderoso durante toda a Idade Moderna. Aquela aliança antiga entre rei e burguesia que foi feita lá atrás para poder destruir os senhores feudais, agora ela já começa a ficar um pouco comprometida. Porque o rei, além de abusar de impostos, ele começa a pressionar mais e mais com impostos e com dificuldades comerciais, econômicas com os burgueses. E isso começa a criar um atrito entre o rei e a burguesia. E é nesse contexto que surge o iluminismo, que são pensadores que começam a criticar a Igreja Católica e criticar o poder absoluto do rei. Dois caras que você tem que conhecer o pensamento dessa época, que é o Voltaire e também o Rousseau, beleza? Então quando fala de liberalismo econômico e liberalismo político, esses dois caras são bem interessantes. E também dá uma estudada em Adam Smith, que você vai ter uma ideia bem massa do que foi o liberalismo e do que foi as ideias iluministas. E isso tudo, essa vibe, né, negativa entre rei e burguesia vai culminar em duas revoluções, que é a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial, que foi uma revolução estrutural, né? A Revolução Industrial ela foi uma revolução estrutural. Não foi igual a francesa, que foi o pau comendo, cortando cabeça de rei e tal. Ela foi uma mudança da estrutura. E quando acontecem essas revoluções, a gente entra na idade contemporânea. E a idade contemporânea, ela já é aí a idade que nós estamos vivendo aqui, cara. Aqui, eu e você e eu. É esse momento histórico que é a idade contemporânea. E o que acontece logo de cara? Ó, a gente tem um monte de países extremamente comerciais, industriais, com uma burguesia poderosa que manda em tudo. Esses países, eles precisam de matéria-prima e mercado consumidor. Aonde que eles vão encontrar isso daí? Eles vão lá na Ásia e na África e dividem esses países entre eles, entre as grandes potências econômicas. Qual foi o nome desse momento histórico? Neocolonialismo. Então esses países industriais, comerciais, todos poderosos, eles dividem a Ásia e a África. Mas essa divisão fica meio desigual e esses países brigam entre eles. E qual é o nome dessa briga entre os países industrializados da Europa por causa de questões econômicas na Ásia e na África? Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai o grande, poderoso vencedor, dono do esquema todo. E ele entra numa crise devido à superprodução, porque os caras foram tipo assim,
acabou a guerra, só os Estados Unidos estavam inteirão. Então ele começou a vender, produzir. Só que em 1929 essa produção quebra, eles não conseguem vender tudo que eles estão produzindo, e é chamado da queda da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. E ele arrasta o mundo inteiro nessa crise. E esse arrasto vai dar voz, vai dar força para que duas pessoas, dois ditadores doidos, um da Alemanha chamado Adolf Hitler e outro da Itália chamado Benito Mussolini, esses dois chegam com uma ideia que hoje é chamada de fascismo, né? Nazismo, nazi-fascista. E essa ideia vai encantar a Alemanha e Itália, e esses países vão começar a criar conflitos de âmbitos internacionais que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, a Itália, a Alemanha perde, o Japão perde, vence Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e um monte de países junto, mas esses foram os principais. Os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão dividir o mundo em duas partes. Eles vão dividir na parte socialista da União Soviética e uma parte capitalista dos Estados Unidos. Esse contexto é chamado de Guerra Fria. E dentro da Guerra Fria acontece muita coisa. Acontece a Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, tudo você tem que saber, hein? Guerra das Coreias, e também tem as corridas, né? Que é a treta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Corrida armamentista, corrida espacial, corrida econômica, corrida política, entre essas duas potências. No final da década de 80, a União Soviética não aguenta segurar aí essa pressão mundial da disputa entre Estados Unidos e ela entrega os pontos e os Estados Unidos vencem a Guerra Fria, beleza? E aí começa uma nova fase no mundo, a década de 90, os anos 2000, e agora a gente tem uma outra estruturação assim, geopolítica, né, cara? Você tem Brasil, Rússia, Índia e China, países emergentes que começam a tomar grande expressão internacional, principalmente a China, que hoje é o país que faz frente econômica aos Estados Unidos. Você tem algumas crises que os Estados Unidos foi vivendo, né? E agora a gente está vivendo um momento histórico muito interessante, onde há novamente um questionamento se a democracia realmente funciona, né? Isso é uma coisa que a gente vem vivendo em âmbito internacional, não só no Brasil. Beleza? Bom, gente, essa é a parte de história geral, você tem que saber, e tem que saber legal. Uma outra observação, quando você for falar de sociologia, não esqueça, cara, de estudar Auguste Comte, não esqueça de estudar Marx com materialismo histórico dialético, né? Não esqueça de estudar Durkheim e Max Weber. Eles são muito importantes para você entender a constituição da sociedade, né? E da sociologia enquanto matéria do século XVIII para frente. Então o que a gente conhece sociologia nasceu da cabeça desses caras, depois foi se fragmentando nos outros pensadores. Mas você tem que sacar deles. De história do Brasil, Brasil colônia, beleza? Uma grande fase. Brasil Império, Brasil República, República Nova, e estuda muito Getúlio Vargas, né? A partir de 1930, quando vem essa República Nova, que vem Vargas com o seu pensamento industrial, de diversidade econômica, as mudanças que ele fez nas leis e as leis que ele trouxe, né, cara, trabalhista e tudo mais. É muito importante você ter esse contexto. E aí depois a gente vem todos os governos, até a ditadura militar em 1964 e depois o processo de redemocratização no final da década de 80, aí vem governo PSDB, vem governo PT e agora o governo do Bolsonaro. Beleza? Então é isso. Tomara que tenha aí clareado algumas ideias na sua cabeça. O vídeo eu achei que ia ficar um pouco mais curto, mas ficou comprido, tô nem aí, é bom pra você estudar e ter mais informação. Beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu fico por aqui. É nóis que tá, até a próxima.